Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a você pelos e-mails, pelos incentivos, pelas críticas que consideramos construtivas e pelas dúvidas, que as suas dúvidas são nossas dúvidas, são as dúvidas de muita gente que nos procura. Nós temos aqui um e-mail que vem de Gustavo Lima, de Barreira, Ceará. Bom dia a toda a equipe que forma a TV Mundo Maior. Sou membro do Clube Amigos da Boa Nova e ouvinte esporádico da Rádio Boa Nova e recentemente vi o trailer do filme Nos Passos do Mestre, que em certo momento fala sobre a ressurreição de Jesus, negando pela forma tradicional e adaptando-a a alguns pontos de vista espirituais. Eu gostaria que me sugerissem algumas referências em vídeos, palestras ou mesmo livros que corroborem com essa abordagem. Essa posição é amplamente aceita pela doutrina espírita ou está ligada a entendimentos pessoais dos pesquisadores e colaboradores do documentário? Grato por qualquer resposta. Gustavo Lima, Barreira, Ceará. Meu querido, muito obrigado pelo seu e-mail. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Espiritismo não nega nada. O Espiritismo tenta explicar à luz da ciência, da lógica, da razão e do bom senso, aquilo que muita gente, às vezes, não entende da forma como deveria entender. E que nesse documentário, quando fala de ressurreição, as informações dele não estão ligadas a nenhum entendimento pessoal dos pesquisadores, não. Nós seguimos a ciência e os suportes. A ressurreição que é abordada aí é uma ressurreição baseada, primeiro, em Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 em diante. E aí você pode até começar lá a ler do primeiro versículo logo, sobre que é um capítulo que Paulo fala exatamente sobre a ressurreição dos mortos. E a forma como Paulo aborda isso se choca muitas vezes com os evangelhos. Não é algo que nós, estudiosos, porque eu sou responsável, particularmente, pela tradução de todos os textos. Eu costumo dizer, eu sou um tradutor, não sou um intérprete. Exegese, interpretação fica por conta dos grandes mestres, dos rabinos, daqueles que realmente se aprofundam e têm suporte para afirmar alguma coisa. Eu mostro o texto como está lá e baseado naquilo que nós encontramos no texto original, a gente quase sempre consegue luz ou luzes para muitas dúvidas que muitas pessoas têm. Então, na verdade, aqui o que se fala de ressurreição é mostrando que a ressurreição não é física. E que essa crença na ressurreição física começa com os egípcios. Você vai estudar o livro Egípcio dos Mortos, você vai observar a história das pirâmides, que na verdade foram grandes monumentos erigidos à imortalidade do corpo físico. Eles achavam que os faraós, todos os seus servidores, morriam e ressuscitavam fisicamente no mundo espiritual. Daí que nós temos hoje, podemos dizer que os maiores monumentos do mundo à imortalidade física são as pirâmides, porque ali os faraós eram enterrados com todos os seus séquitos. E Paulo de Tarso, ele dá uma aula muito interessante sobre isso, e depois o próprio Kardec você tem não só a primeira epístola aos Coríntios, mas aí vem o livro dos Espíritos, que vem trazer muitas luzes sobre isso, quando Kardec classifica as partes que são compostas o corpo, que a alma é o espírito encarnado, e que entre o espírito e o corpo existe o perispírito. E o perispírito é o elo que vem explicar exatamente o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Porque ele fala aqui, o fato da ressurreição. Paulo diz, lembro-vos, irmãos, do evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis firmes,
e pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. Do outro modo, terias acreditado em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos erros, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu depois, veja bem, agora que vem as ressurreições. A Cefas, que é Pedro, né, que é uma palavra que significa pedra, que é Pedro. Depois aos 12. Em seguida apareceu mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago, o seu irmão, e depois a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu também a mim como um abortivo. Então veja que Paulo começa a colocar as coisas que Jesus apareceu. Jesus não voltou. Jesus não veio caminhar com eles. Na verdade, na estrada de Emaús ele caminha, mas ali ele não estava com seu corpo físico, ele tinha morrido naquele mesmo dia. É tanto que Tadeu e Cleófas, quando sentem a presença de Jesus, ele diz assim: você por acaso passou em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém hoje? Ali mataram o nosso mestre. Então eles estavam falando de alguém que tinha morrido fisicamente, mas estava alguém falando com ele não fisicamente. Essa é a questão mais forte, que o suporte para a tua pergunta, Gustavo Lima, que nós vamos aprofundar um pouco mais na segunda parte do nosso programa. Não saia daí, porque nós vamos mostrar a diferença entre ressurreição física e ressurreição do ponto de vista, segundo Paulo, segundo as Escrituras. Um minuto só que nós já retornamos. Até já.